E agora, continuando com a nossa oficina de arte e terapia, essa é a segunda parte. E nós vamos dar continuidade ao tema deste ano, que é Brasilidade. E vamos viajar, embarcar numa viagem incrível para a região centro-oeste do país. A região centro-oeste, aqui o nosso mapinha, é toda essa parte aqui centralizada, parte centro e puxando para o oeste. O primeiro estado que nós vamos falar é esse aqui, que é o Mato Grosso. Eu já raspei essa parte rosa. E aqui virão outros estados. Compõe a região centro-oeste o Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, onde fica Brasília, né? Hoje a gente começa com o Mato Grosso, que é aqui já pintadinho. E aí eu vou começar com uma lenda. Tem várias lendas da região centro-oeste. Tem uma, hoje eu vou contar duas. Essa primeira eu acredito que vocês não conheçam, ou pode já ter ouvido falar. E a segunda eu tenho certeza que vocês conhecem, que aí eu vou falar mais pro finalzinho do nosso vídeo. A primeira lenda se chama O Sol e a Lua. Inamá saiu para caçar e pegar imbira para fazer uma rede. Estava concentrado tirando as imbiras do cipó quando a onça apareceu, acompanhada de uma turma grande que vinha atrás dela. A onça veio, não veio sozinha, né? O grupo começou a fazer um cerco em volta do índio, que ficou com medo de virar comida de onça. Inamá pensou e teve uma ideia. Onça, vamos fazer um trato? Em vez de você me comer, eu lhe dou as minhas 2 filhas. Elas são muito bonitas. Está bem, disse a onça, mas fuja rápido, antes que o pessoal pegue você. Quando o grupo chegou, perguntou pelo índio. Ele fugiu, disse a onça. E você deixou? Perguntaram as outras onças. Eu não percebi, disse a onça com a maior cara de pau. A turma achou aquilo muito estranho, mas não disse nada. Enquanto isso, Inamá chegou à sua casa e se pôs a pensar no que teria de fazer para cumprir a sua promessa. Difícil, né? Ele não queria dar as suas filhas para a onça e ficou ali, matutando, até que teve uma ideia. Foi para o mato procurar o Egovi, o chefe dos paus, que lhe indicou 2 árvores, uma de pau amarelo, outra de pau de leite. O índio tirou 2 pedaços de cada tronco e esculpiu 2 bonecos com cara e corpo de gente. Levou os bonecos para casa, escondeu-os bem e foi dormir. No meio da noite, os bonecos de madeira viraram gente. Quando o índio acordou, as 2 moças estavam no lugar dos bonecos. Como vão, minhas filhas? Sou seu pai. Fui eu que fiz vocês, disse ele. Vamos bem, pai. O índio passou o dia todo com as filhas, mas quando chegou a noite, a coruja apareceu e disse que a onça estava esperando. Ele tinha que cumprir a promessa, né? Ele contou às moças o que tinha acontecido e elas ficaram tristes porque não queriam se casar com a onça. Mas a coruja disse que se elas não fossem, seria pior. Então, as moças foram para a floresta. Depois de muito andar, chegaram numa encruzilhada e pediram informação ao veado. Ele explicou que um caminho levava para a casa da onça e o outro para a casa do lobo. As irmãs se dividiram. A primeira encontrou o lobo, que logo foi agarrando a moça. A segunda foi dar na casa da onça e contou o que tinha acontecido. A onça foi buscar a irmã da moça, que estava na porta da casa do lobo, porque o lobo tinha saído. As irmãs se reencontraram e passaram a viver com a onça e a mãe dela. Então, uma das moças ficou grávida e teve gêmeos. Rite, que era o sol, e Uni, a lua. Quando Rite e Uni cresceram, dividiram o povo em grupos e deram nomes
nomes a eles: Juruna, Cuicuro, Camaiurá, Calapalo, Tsuva, Iualapiti, Chucarramãe, Aviotó, Suiá, Aipitaci, Yarumã, Auete, Trumai e assim por diante. Os nomes das tribos indígenas. Então Hit, o Sol, disse que eles não deviam ficar juntos. Cada grupo tinha de tomar um rumo diferente e quando se encontrassem, teriam de lutar. Depois disso, Hit e Uni foram para o Morená. E essa é a história do Sol e da Lua, contada pelo povo do Xingu. A região, o Xingu fica localizado no estado do Mato Grosso, que é uma reserva de proteção indígena. Vocês sabem o que é imbira? Eu acho que vocês sabem, mas eu vou falar aqui. Imbira é a casca do cipó que os índios usam para fazer rede e corda. Também é a árvore da qual se extrai a fibra. O rio Xingu, falando da região do Xingu, o rio Xingu nasce no Mato Grosso, atravessa os estados do Mato Grosso e Pará e deságua no rio Amazonas. Ele foi descoberto em 1884 por um pesquisador alemão e foi desbravado pelos irmãos Vilas Boas, que fundaram e dirigiram o Parque Indígena do Xingu, valorizando a cultura dos índios. Enfim, é essa. A outra lenda eu conto daqui a pouco. E aí a gente vai falar um pouquinho agora do Mato Grosso. Espera aí, só um pouquinho que eu tenho que resolver um negócio aqui. Minha cachorrinha estava aqui e aí ela resolveu sair. Aí ela fica raspando na porta. Se eu não deixar sair, ela vai fazer barulho e atrapalha a gravação. E aí, bora falar do Mato Grosso? Sabe o que eu descobri? Que o Mato Grosso é um dos estados mais antigos. Não sei se o mais antigo, ainda vou pesquisar sobre isso. Mas ele é muito antigo. Um dos estados muito antigos aqui do Brasil. Ele está localizado na região centro-oeste. Tem uma parte a parte norte é ocupado pela Amazônia Legal. E a parte sul pertence ao centro-sul do Brasil. Possui extensas planícies, amplos planaltos e muitos rios. Rio Juruena, Rio Telespires, Xingu, que eu falei agora, Araguaia, Paraguai, Guaporé, Piqueri, São Lourenço, Rio das Mortes e Cuiabá. Esses são os principais. Faz divisa com o estado do Amazonas, Pará, na parte norte. Deixa eu mostrar aqui então, ó. A parte norte do Mato Grosso, Amazonas e Pará. Com o Mato Grosso do Sul, na parte sul, e com Rondônia na parte, aqui ó, Rondônia na parte oeste. E também faz divisa com a Bolívia nessa parte, não, a Bolívia não é aqui. Bem, enfim, eu li que faz divisa com a Bolívia, mas eu não sei não, deixa pra lá. Os municípios mais populosos e mais importantes são Cuiabá, que é a capital, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, eu já ouvi falar de Sinop no Mato Grosso, Tangará da Serra, Barra do Garças e Cáceres. Também já ouvi falar do município de Cáceres. Pelo Tratado de Tordesilhas, o território do atual estado do Mato Grosso pertencia à Espanha. O Tratado de Tordesilhas foi um tratado assinado pela povoação castelhana de Tordesilhas, e foi assinado em 7 de junho de 1494 e celebrado entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, para dividir as terras descobertas e por descobrir para ambas as coroas europeias, Portugal e Espanha. O Brasil foi descoberto em 1500. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494, 6 anos antes. Então, quando o Brasil foi descoberto, a parte onde está o Mato Grosso pertencia à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. História. Os jesuítas, que estavam a serviço dos espanhóis, criaram os primeiros núcleos, de onde eles foram expulsos depois pelos bandeirantes, que foram explorar a região, né? E que eles descobriram ali ser uma região de extração de ouro,
tinham grandes pepitas, minas de ouro, né? Minas, não era pepitas, minas de ouro. E então aí os bandeirantes expulsaram os jesuítas, e aí a região passou a ser explorada, passou a explorar o ouro, né? As pepitas, as minas de ouro. Aí chegaram os seringueiros, pecuaristas, os exploradores de erva mate. Erva mate é a erva que faz o chimarrão. Olha só, tem erva mate lá no Mato Grosso. A gente vai falar disso quando a gente chegar lá na parte do sul do país, tá? E em 1977, a parte sul do estado foi legalmente desmembrada e assim passou a ser, ela desmembrou, a parte leste foi desmembrada no Mato Grosso e passou a ser chamada de Mato Grosso do Sul. Compôs um novo estado que é o Mato Grosso do Sul. Mas a gente está falando só do Mato Grosso, tá? O nome Mato Grosso, originalmente ele era chamado As Minas de Mato Grosso. Minas por causa das minas de ouro. E do Mato Grosso porque havia uma impressionante e exuberante paisagem de matos, 7 léguas de mato espesso. Então era chamado de Mato Grosso. E aí 2 séculos depois, né, quando passou a ser pertencer a Portugal, né, e não mais dividido com a Espanha, mantiveram o nome do Mato Grosso por conta disso, por causa da plantação que existia, que eram 7 léguas de uma plantação de um mato muito espesso, muito grosso. E aí tinha as minas de ouro, minas do Mato Grosso. Lá o fuso horário tem 1 hora a menos em relação ao nosso estado, então São Paulo agora, se for 4 horas agora que eu tô gravando esse vídeo. Então lá são 3 horas, 1 hora a menos. Música e dança. Mato Grosso preserva manifestações culturais com influências variadas que ganham expressão em danças, cantos e festivais folclóricos em diferentes regiões do estado. As mais conhecidas são a do Siriri, que é uma dança acompanhada por cantoria, com influências indígenas e africanas, e o Cururu, que é a espécie de desafio de rimas com origens em manifestações religiosas por homens que fazem versos e toadas para as mulheres. Os maiores festivais de Siriri e Cururu ocorrem em Cuiabá e nas regiões próximas. A viola de coxo é um instrumento coxo, isso mesmo, viola de coxo. Eu vou mandar foto aí depois para vocês verem como é a viola de coxo. É um instrumento musical rudimentar, típico da bacia do Paraguai, e ela é produzida por mestres artesãos, violeiros e cururueiros. Ela é utilizada nos cururus. Ela é praticamente desconhecida aqui no Brasil, e a viola do coxo é muito aplaudida no mundo afora. Aqui a gente quase não conhece, né? Ela só é encontrada na região do Pantanal do Mato Grosso. Recebe esse nome porque é confeccionada em um tronco de madeira inteiriço, esculpido no formato de uma viola, com forma e sonoridade singulares. Só ela tem aquele formato e aquele som. Outra cultura típica do estado é o sertanejo universitário, que é um estilo musical que provém de uma mistura da música sertaneja, né? E ela foi mais modernizada. Ela mistura o sertanejo de raiz e o sertanejo romântico. E o rasqueado cuiabano é uma música popular mato-grossense que tem as suas origens nos ritmos que formaram a música popular brasileira. É formado por 3 ritmos que estão na base da formação do povo brasileiro, ou seja, o negro, o índio e o europeu. Então ela faz uma mistura de ritmos dessas 3 culturas. O instrumento utilizado na execução do rasqueado são os instrumentos, são vários. O ganzá, o mocho ou adufo, que é uma espécie de tambor em forma de banquinho, o violinofone e a imprescindível viola de coxo. Hoje em dia, novos instrumentos fazem parte, mas os principais são esses: o ganzá, mocho, violinofone e a viola de coxo. E também tem o lambadão cuiabano, que também é conhecida como lambadão. É um estilo de música e dança característico da Baixada Cuiabana, especialmente nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. É um ritmo rápido, derivado da junção da lambada com o carimbó do Pará. E se tornou um ritmo característico da periferia de Cuiabá e de Várzea Grande. O lambadão sofreu um pouco de preconceito,
especialmente com algumas versões mais sexualizadas da dança, que é semelhante ao funk carioca. Em 2009 foi realizado o primeiro festival de lambadão em Cuiabá, com as principais bandas de lambadão que existem lá. Artesanato. O artesanato é um segmento da cultura mato-grossense de enorme importância, não só para manter viva a cultura do povo, mas também para divulgar a própria singularidade e o modo de vida do artesão. É muito particular, muito característico de quem é da região do Mato Grosso. Por isso fala singular, não existe outros iguais. O artesanato do Mato Grosso reflete o dia a dia e os costumes de vida dos próprios artistas e da ancestralidade enraizada em várias partes do estado. A origem do artesanato está na praticidade com que o homem mato-grossense procurava suprir a falta de determinados objetos e utensílios domésticos, que a dificuldade da época para conseguir fazia com que eles fizessem esses objetos e utensílios, né? E depois passaram a vender, ganhar um recurso financeiro, e aí se tornou também um artesanato. A cerâmica típica do artesanato mato-grossense é feita de barro cozido em forno próprio e pode ser de duas categorias: aquelas que são utilizadas para enfeitar, né, para decoração, como vasos, cinzeiros, objetos de enfeite, e as que são utilizadas na parte doméstica, na cozinha, utensílios domésticos como os potes, panelas, pratos. Aí tem umas características próprias, né, dos desenhos, formatos, enfeites, que diferencia a cerâmica mato-grossense da cerâmica dos outros estados do Brasil. Também lá é a tecelagem, que dentre todos os artesanatos, é a que maior tem representatividade, a que maior representa a cultura e a tradição do povo cuiabano e mato-grossense. Principalmente por causa da beleza artística dessa tecelagem. E lá se destacam as rendeiras, que elas antigamente fiavam, tingiam o próprio fio e faziam as redes bordadas. Essa habilidade das rendeiras de fazer as redes foi aprendida e é mantida até hoje idêntica às mulheres, as que faziam as mulheres indígenas, né? Que é quando começou essa tradição de fazer as rendas e as redes. As guanás, que eram as mulheres indígenas, elas eram muito hábeis no manuseio do tear e conseguiram passar essa tradição secular para as mulheres cuiabanas e ribeirinhas. Até hoje, né, a fiagem e a tintura do fio, por exemplo, são feitas por elas, né, através da plantação de algodão. E elas colhem e tingem com coisas naturais, como urucum, alguns tipos de folhas, para dar a coloração, dar o tom de cor, né, naquele algodão. E também tem o artesanato em madeira, que é típico de localidades ribeirinhas, na região do Rio Cuiabá. E eles utilizam até para fazer canoas para pescar, as canoas e os remos para utilizar na pesca. Eles utilizavam antigamente a casca do jatobá, né? Hoje a atividade canoeira está reduzida a poucos artesãos que ainda existem, porque eles estão morrendo e o pessoal não está aprendendo mais a fazer as canoas. E hoje eles utilizam a madeira chimbuva e o cambará, que ela é macia e fácil de escavar. E com o que sobra, eles fazem as gamelas e as tigelas de madeira. E aí aqui traz um pouquinho do artesanato por região. A região do Campo Grande, que é Mato Grosso, né? Eles fazem eu viajei agora, estava pensando em outra coisa. Eles fazem o artesanato de cerâmica, cestaria, argila. Está muito presente o artesanato indígena, né? Das etnias Cadivel e Terena. No Pantanal, o Pantanal pertence ao Mato Grosso, né? É uma região muito rica em fauna e flora, uma diversidade de espécies, né? Aves, pássaros, aves e pássaros é a mesma coisa, mas a fauna e a flora é riquíssima nessa região. E lá no Pantanal eles fazem artesanato com pedras,
com arenito, com osso, chifre de gado. Também fazem cerâmica, palha, usam argila, madeira, fio do buriti, caraguatá, granito, carandá, bambu, couro e baguaçu. A região de Bonito, que fica na Serra da Bodoquena, também é uma região turística muito bonita. Tem umas lagoas lindas, de água cristalina, que a gente vê o fundo da lagoa, é a coisa mais linda. Eu, particularmente, não sou muito fã do Pantanal, nem dessa região do Mato Grosso, porque eu tenho medo das jiboias, das cobras, dos jacarés, e tenho medo de me deparar com algum deles por lá. Mas na região de Bonito, as manifestações culturais dessa região são representadas pelo artesanato, que é feito com o osso bovino, com o couro bovino, restos de madeira, né, que são alternativas que eles buscam para ganhar um dinheirinho e também preservar o ambiente, o meio ambiente, uma preservação ambiental. Né? Então é uma forma de uma renda sustentável, é uma fonte de renda sustentável. E na Rota Norte, o artesanato lá é terra cozida do Pantanal, onde eles fazem cerâmicas moldadas no torno ou à mão, né, que expressam as riquezas naturais da flora, da fauna e da rotina do homem do Pantanal. Tem o arpeixe, que são as mulheres pescadoras, e elas fizeram um utensílio, são bolsas feitas com couro do peixe. Então é chamado de arpeixe e são só mulheres que fazem. E elas transformam essa pele em acessórios femininos. Elas fazem isso tudo manualmente e eu vou colocar foto de umas bolsas que são feitas com o couro dos peixes. E é isso. E agora eu vou contar uma lenda para vocês. Eu não falei aqui da culinária, vocês perceberam. Por que eu não falei da culinária? Para vocês pesquisarem. Quem conseguir pesquisar agora rapidinho, enquanto a gente está conversando no grupo, quais são os pratos típicos do Pantanal. Se por acaso não conseguirem, aí eu falo depois, durante o nosso bate-papo. E agora eu vou falar de uma lenda que é comum na região do Pantanal e chama-se A Festa no Céu. Eu acho que vocês conhecem. Uma grande festa foi preparada no céu para todos os animais que viviam aqui na Terra. Porém, as aves é que conseguiriam chegar à festa. Elas se prepararam porque eram os únicos bichos que conseguiam voar, né, bater asas e chegar no céu. Os animais, na véspera da festa, os animais se reuniram e estavam muito tristes, os animais sem asa, porque eles não poderiam ir até a festa no céu. E o sapo Cururu estava ali, junto com os animais, e aí ele